Senhor presidente José Sarney, que ao anunciar a minha inscrição para falar nessa sessão memorável, foi extremamente generoso, concedendo-me, portanto, o privilégio de falar agora, não sei se baseado na máxima do Evangelho, segundo o qual os últimos poderão ser os primeiros. Não sei se, não tenho a pretensão de ser os primeiros, porque o que ouvi hoje aqui foram peças oratórias que nos confortaram a todos, porque essas peças nos levaram a relembrar todos aqueles fatos, se não todos, mas grande parte daqueles acontecimentos memoráveis que foram vivenciados por Ulisses Guimarães, aquele homem com quem eu convivei muito de perto, desde os tempos em que exerci a presidência do nosso partido no Ceará e, posteriormente, como integrante da direção nacional dele sempre tive, e o senador Luiz Henrique sabe disso muito bem, não sei por que se acanhou de fazer as referências encomiásticas na preparação dos grandes projetos de recondução dos amigos de Ulisses Guimarães para o Diretório Nacional da nossa agremiação. Portanto, senhor presidente, muito grato à referência que Vossa Excelência faz, e ao saudá-lo, naturalmente, saúdo todos os demais integrantes da mesa, sem deixar de mencionar o vice-presidente Michel Temer, que também, como primeiro orador, exaltou a figura inconfundível do grande senhor Diretas. A excelentíssima senhora deputada e colega Rose de Freitas, que representa aqui na sua condição de vice-presidente do Congresso Nacional, ou talvez o presidente Marco Maia, cabendo a mim representar nesse instante a Câmara dos Deputados. A senhora Celina Campelo, que aqui representa também o seu irmão, Tito Henrique da Silva Neto, e naturalmente os demais membros da família que aqui estão. Tito não pôde chegar a tempo de participar dessa sessão, numa viagem que está fazendo ao exterior, e não pôde chegar a tempo de também trazer aqui a solidariedade dele próprio, que como enteado foi aquele filho que Ulisses não teve, mas que Dona Maura ofereceu para que ele fosse sempre o compartilhador dos projetos, das ideias que Ulisses apresentava à consideração dos seus amigos e da sua família. Quero saudar a senhora ministra e senadora Ideli Salvati, que realmente, integrando o primeiro escalão governamental, tem prestado excelente contribuição ao governo da presidente Dilma Rousseff. Saudar o presidente do nosso partido, o senador Valdir Raupp, o senador Renan Calheiros, que já dirigiu esta casa com aprumo, com equilíbrio e que desponta na liderança como uma das figuras exponenciais do nosso partido. O nosso líder na Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves, que acaba de proferir um discurso em que citou fatos os mais relevantes, mas se esqueceu de um deles. Foi a nossa presença no memorável acontecimento em que tinha como figura central o grande governador Aloysio Alves, um comício no bairro de Vila Naval, quando Ulisses Guimarães credenciou a Marcos Freires e a mim para que representássemos ali o antigo MDB. E foi um espetáculo tão deslumbrante que a vitória de Aloysio Alves só não foi expressada nas urnas, porque naquele momento um guante implacável da legislação do momento, que era o voto vinculado, impediu que Aloysio Alves, vitorioso em Natal, não tivesse o mesmo respaldo no interior potiguar. É uma referência que eu me obrigo a fazer nesse momento, até para homenagear meu líder. Naturalmente, é aquela grande figura que onde ele estiver, naturalmente está se sentindo reconfortado por essa relembrança que me dispus a fazer nesse momento. Para homenagear não a Vossa Excelência, mas a ele próprio. E na sintonia de pai e filhos, eu quero exatamente mostrar que a tradição de lutas democráticas os integrantes da sua família possuem naquele estado. Queria saudar também o nosso líder,
Waldir Raupp, nosso presidente, que é até bom poucos anos está aqui, deixando o líder Romero Jucá aqui conosco, o deputado, o presidente do PT, que até pouco tempo estava conosco e agora deixa esse plenário, trazendo com sua presença até hoje a sintonia entre as nossas siglas no enfrentamento de batalhas que estão por vir, e citar, por fim, o grande deputado Antônio Paz de Andrade, que foi líder em conteste do grupo dos autênticos numa fase recuada do partido, mas que continua com a mesma fibra e a mesma disposição para defender aqueles ideais que ao longo do tempo o tornaram uma figura respeitada na vida pública brasileira. Quero mencionar também a presença aqui dos nossos colegas Narciso Peroni, Eduardo Cunha, Francisco Escócio, Marinha Raupp, Osmar Terra, Pedro Novaes, Renan Filho, Rosinha do Aderpal e, naturalmente, aquelas outras pessoas que, merecendo o nosso registro, trazem a essa solenidade um esplendor significativo. Senhor presidente José Sarney, Vossa Excelência pode avaliar o que representa para mim ocupar esse microfone hoje. Esse microfone que tantas e seguidas vezes eu ocupei durante os 16 anos em que permaneci nessa casa como representante do povo. E aqui cheguei, senhoras e senhores, naquele momento em que a opinião pública brasileira reagiu ao regime de arbítrio que se instalara entre nós. Éramos, naquela ocasião, 16 senadores que revolucionaram a vida política brasileira, porque todos nós trazíamos a intenção firme e deliberada, como objetivo maior, primordial, que era o restabelecimento da normalidade política e institucional do país. Aqui nós nos sucedíamos todos os dias, fazendo aquela pregação obstinada e, com isso, conscientizávamos aos poucos a opinião pública do país, para que buscássemos sem tardança aquilo que só alguns anos depois, e só chegou completamente com a promulgação da Carta de 5 de outubro de 88. Essa era uma manifestação preliminar de um discurso, senhor presidente, que não me dispensaria de fazê-lo, porque aqui cumpre uma delegação da Câmara dos Deputados. Então, estou compelido a ler esse discurso em que espelho um sentimento, não apenas o meu sentimento, mas sobretudo daqueles 512 companheiros que, somado a mim, compõem com os 513 aquela casa na qual pontificam os representantes do povo brasileiro. Com o objetivo, digo eu, senhor presidente, com o objetivo de perpetuá-lo no panteão dos heróis da pátria, o PMDB idealizou mobilização por entre os seus filiados de todo o país, em ação rememorativa da indormida luta de Ulisses Guimarães em favor do avigoramento da democracia. A saga de sua incessante porfia não poderia restringir-se aos que, numa convivência longa ou mesmo intermitente, souberam identificá-lo como um baluarte destemeroso na batalha em prol da reconstitucionalização, enfrentando com incomparável altaneria os que se contrapuseram à normalidade institucional, sob ele se fazer acatado pelos segmentos conscientizados da sociedade civil brasileira. Em meio século de afã ininterrupto, extravasou seus inigualáveis pendores de líder prestigiado, profligando desmandos cometidos contra as prerrogativas públicas e os direitos individuais. Tornou-se, por seus méritos incontáveis, galvanizador dos nossos sentimentos libertários, preponderando entre eles a revitalização dos anseios da cidadania, transformados cotidianamente em bandeira empalmada com firmeza inabalável. Consolidou a sigla da qual foi o primeiro presidente, o general e senador Oscar Passos, predispondo-se a sucedê-lo, logo a seguir, imbuído do incontrastável intento de configurar um novo e promissor cenário no qual prevalecessem direitos inalienáveis, postergados por draconiana legislação ao arrepio dos trâmites legais. Em algumas oportunidades, quando mais veementes os protestos contra a usurpação de direitos fundamentais da pessoa humana,
os seus mandatos, senhoras e senhores. Os mandatos de Ulisses Guimarães estiveram ameaçados, mas preservados, quase sempre, em acatamento à grandeza do esforço inaudito e a exemplar coerência de sua enfática pregação nas tribunas e praças públicas, como a deslumbrante concentração que aqui não foi mencionada, do Vale do Anhangabaú, prestigiada por mais de 1 milhão de pessoas. Defrontou-se nas ruas de algumas capitais, por onde peregrinava civicamente, com ostensivas e insólitas limitações, obrigando-se a repeli-las com altivez e a sobranceria de sua postura irrepreensível. No digladiar interno de correntes que se antagonizavam no nosso próprio habitat partidário, impunha-se pela indesmentível hombridade legada aos nossos correligionários, mesmo os mais renitentes, no confronto exacerbado de paixões ocasionais. Amargou incompreensões e clamorosas injustiças, a maior delas, a ínfima votação atribuída na disputa presidencial de 1989, sem que isso arrefecesse o seu propósito elogiável de propugnador intimorato, reunindo novas energias e retemperando-as para o embate com outras correntes nos arriscados lances de indestrutível liderança embasada na sua incomensurável força moral. Mas foi, sobretudo, no restabelecimento do Estado Democrático de Direito que se altearam sim, senhores e senhoras, se altearam a tonitruância de sua voz firme e o compromisso de propiciar ao país uma lei magna na qual estivessem explicitamente inseridas as inalienáveis aspirações dos nossos compatriotas. Numa árdua empreitada de quase 2 anos, ele chegou a 5 de outubro de 1988, obrigando-se a chancelar algumas concessões que lá longe estavam de macular a sua veraz intenção, direcionada para propiciar ao Brasil algo que nos permitisse vivenciar clima de tranquilidade, de consideração às minorias em muitos dos diversificados estamentos sociais. Embora adepto, confesso, do parlamentarismo, não pôde furtar-se ao reconhecimento segundo o qual o presidencialismo era o sistema de governo que mais se ajustaria à realidade nacional, conforme aferido em anterior consulta plebiscitária, apurada criteriosamente pela Justiça Especializada. Patroneou, em cadeia de televisão, candente defesa da soberania de nossa Constituinte, quando se rogaram à face da Assembleia hipotéticas concessões que sobrecarregariam insuportavelmente as responsabilidades do erário. Fê-lo, aliás, sem jactâncias despropositadas, convicto de que excessos não seriam admissíveis, comprometendo o Tesouro naquela época de dificuldades evidentes, perdurantes na área financeira. Na residência oficial, e a esse acontecimento posso dizer aos presentes que estive presente juntamente com o jurista Reale Júnior. Na residência oficial, ao discutir com o vernaculista Celso Cunha o primor ortográfico do novo documento, enfatizou o nosso desejo de que a pureza do lineamento estilístico estivesse presente em todos os dispositivos aprovados, os quais, dentro de um lustro, experimentariam um imperativo procedimento revisional, capaz de corrigir inevitáveis imperfeições legislativas ou qualquer tipo de omissão, diante do contorno de nova conjuntura na decorrência de breve lapso de tempo de vigência, o que ajustaria a nossa lei básica aos ditames impostos por uma nova fase a ser vivenciada pela nação. Senhor presidente José Sarney, senhores congressistas e demais convidados, inclusive o meu amigo Manicardi, Oswaldo Manicardi, amigo incomparável, inseparável de Ulisses Guimarães em todos os momentos. Em outubro de 1992, quando meses depois a revisão se processaria, Ulisses, Dona Mora, a grande inspiradora de sua vida e partícipe de suas glórias,
Severo Gomes e Dona Henriqueta. Todos marcaram comovedoramente a população brasileira. Ensejamos, senhoras e senhores, a que continuemos a prantear, como ora o fazemos, um acontecimento lutuoso registrado nas proximidades de Angra dos Reis, no litoral fluminense. Se nesse vicênio não deixamos de proclamar o senhor Diretas como paradigma de convicções políticas inquebrantáveis, esta sessão solene é a comprovação iniludível de que ele, o notável Ulisses, permanece presente entre nós como fonte perene de incentivo no enfrentamento de embargos remanescentes da crise anterior. Tudo isso não apenas justificaria a inserção de seu nome no frontispício do augusto plenário da Câmara dos Deputados, dentro do qual ele sempre considerou aquela tribuna como essa também, autêntico altar-mor da democracia. E os nossos discursos aqui, senhores deputados, senhores senadores, demais ilustres convidados, e os nossos discursos aqui, no Senado e na Câmara dos Deputados, são prédicas de conotação evangelizadora, quando defendemos princípios éticos norteadores da conduta dos que aqui tomam assento como representantes populares, ungidos pela outorga legítima egressa de urnas livres. O vulto insuperável de Ulisses Guimarães continuou a ser o fanal que direcionará as nossas atitudes, pois assim estaremos reverenciando a sua memória e a tornando imorredoura para todos os concidadãos. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal e o Congresso, enfim, por todos os 512, a Câmara por seus 512 integrantes e por mim próprio, e o Senado pelos seus 81 membros, a começar pelo presidente José Sarney. Realçam Câmara e Senado neste evento soleníssimo o líder inconteste, o parlamentar brilhante, o orador primoroso, o conciliador de blocos contrários, enfim, um varão de Plutarco, com retilínea conduta, predisposto a servir sem tergiversações ao Brasil e aos seus milhões de habitantes. Ulisses Guimarães, senhoras e senhores, não é apenas um símbolo que dignifica o povo brasileiro. É muito mais do que isso. Um precioso patrimônio de coragem, de honradez e de permanente amor à pátria. Na oração brotada de seu fervor democrático, e vou fazer essa recordação agora. Na oração brotada do seu fervor democrático, aquele 5 de outubro, quando estávamos, Vossa Excelência, senhor presidente José Sarney, como chefe do Poder Executivo, e este modesto orador, como primeiro vice-presidente da Assembleia Constituinte, ouvimos nítida e enfaticamente, atentem bem os presentes para essa relembrança, ouvimos nítida e enfaticamente aquele trecho de relembrança que nunca mesmo deixará de ser referenciado quando ele diz lapidarmente, aspas, político, sou caçador de nuvens, já fui caçado por tempestades, uma delas, benfazeja, me colocou no topo desta montanha de sonhos e de glórias. Tive mais do que pedi, cheguei mais longe do que mereço. Essa citação retórica, senhores parlamentares dignos convidados, essa citação retórica ajustar-se-ia implacavelmente ao instante dramático que ele deve ter enfrentado, pois também foi esse infortúnio em mares procelosos que o levou para o reino da bem-aventurança. Senhores congressistas, aqui continuamos, depois de 2 décadas de seu desaparecimento, a prantear a ausência de Ulisses, ora convictamente por parte da nossa geração e aquelas que advirão, sequiosas para identificar os maiores líderes da nacionalidade, com acervo inestimável de labores em prol das causas democráticas. Ninguém
ninguém mesmo, senhoras e senhores, o suplantará na grandeza do seu idealismo, fortalecendo-nos para seguir-lhe as pegadas do desempenho de nosso embate como representantes do povo. Ulisses, a exemplo do homônimo helênico, continua vivo, circulando nos corredores do Congresso Nacional, na reprise daquela sua enfática conclamação para o cumprimento do dever. E quantas vezes nós ouvimos dele essa conclamação: vamos votar, vamos votar, vamos votar. É nesse estribilho ritmado que, diante de evento quadriloquente, enaltecemos um dos maiores patriotas que engrandeceram as nossas mais sublimes tradições de civismo e brasilidade. É nesse estribilho ritmado que, diante de evento grandioso, enaltecemos um dos maiores patriotas que dignificaram as nossas mais caras tradições de civismo e de brasilidade. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado.